Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu me chamo Helena e faço parte do grupo da disciplina Instrumentação para o Ensino de Biologia do campus de Itabaiana, da Universidade Federal de Sergipe, e juntamente com os meus amigos Edivânia e Rafael, nós vamos tentar passar para vocês um assunto muito interessante, que é a evolução do olho. A gente vai explicar para vocês as adaptações que essa estrutura sofreu, as modificações evolutivas, e eu vou estar passando para vocês agora o nosso plano de aula, beleza? Então, pessoal, o nosso objetivo geral é compreender o processo evolutivo do olho. Os objetivos específicos são compreender, a partir da teoria de Darwin, os processos adaptativos do olho. Vamos passar para vocês também, fazer com que vocês entendam as causas que levaram essas modificações na estrutura do globo ocular e vamos tentar criar como metodologia, apresentar para vocês esse conteúdo em forma de videoaula, como eu já falei, pontuando as estruturas do olho e suas respectivas funções e enfatizar as células fotorreceptoras ancestrais até as estruturas atuais que nós temos hoje, explicando assim os eventos evolutivos e adaptativos. Então, pessoal, eu espero que vocês gostem, que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é passar esse conteúdo de forma dinâmica, interativa e interessante, e que vocês curtam. Lá no finalzinho do vídeo, se puderem, dar um joinha para valorizar o nosso canal. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Se gostar, curta. Se não gostar, dá um dislike também, que não tem problema. A gente tem que ser sincero e tem que aprender conforme as dificuldades e as críticas também, não é isso? Então vamos lá, começando a nossa aula com a apresentação de Edivânia e Rafael. E aí, galerinha, me chamo Edivânia. Boa tarde, galerinha, me chamo Rafael. Nosso grupo ele é composto por mim, por Rafa e por nossa amiga Helena, que hoje está nos processos lá atrás das câmeras como técnica. Nós somos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe, do campus de Itabaiana, professor Alberto de Carvalho. E hoje nós estamos responsáveis por tentar mostrar a vocês um tema bem interessante, né, Edivânia? Isso, de uma forma bem mais didática, porque nós sabemos que os livros didáticos, eles não trazem lá tantas informações tão fáceis de ser assimilada. Então nós esperamos que vocês gostem, que vocês consigam absorver as informações pelas quais a gente queremos passar para vocês. Isso. E o nosso tema simplesmente ele iria abordar tudo aquilo, desde lá dos tempos ancestrais aos tempos atuais, que seria a evolução do olho. Então, o que seria a evolução do olho? Nosso amigo Rafa vai falar um pouquinho sobre vocês. Então, a evolução do olho, o que seria? É quando esse órgão, ele passa por algumas modificações, como foram algumas adaptações. Essas adaptações, elas seriam de acordo, vamos supor assim, o olho ele não passou diretamente de como ele era nos animais antigamente, até chegar o olho hoje, que nós conseguimos formar essa imagem. Você acredita, Edivânia, que antigamente os animais eles só conseguiam saber o que era escuro e o que era claro? E hoje nós poderemos fazer até esse teste realmente, vocês também aí. Caso vocês fechem o olho de vocês, o que é que vocês vão ver? Se a luz estiver acesa, vocês vão ver um clarão. E se a luz estiver apagada, vocês vão ver que está tudo escuro. Ou seja, era isso que os animais conseguiam ver antigamente. E seria detectar onde estava claro e onde estava escuro. Isso porque os olhos ancestrais, eles não eram bem estruturas chamadas de olhos, e sim células fotossensíveis à luz. Ou seja, por essa razão é que esses animais mais os invertebrados, como por exemplo a planária, digamos assim, que nós iremos mostrar uma imagem um pouco mais adiante, que ela conseguiria enxergar um pouco o local onde tem mais feixes de luz, né, e o lugar onde não tem, isso até para poder se manter no meio em que ela vivia. Isso. Segundo as teorias de Darwin, o que é que ele fala, o que é que ele nos apresenta? Que essas mudanças, essas evoluções, elas foram acontecendo gradativamente. Ou seja, elas não foram planejadas de um dia para a noite. Isso. Era a forma de uma adaptação, ou seja, pegava um determinado ponto do olho, passava por uma evolução, esperava um tempo determinado para ver o que acontecia com essa evolução, depois pegava outra região, até chegar no olho
atual, que seria o olho humano. O olho humano, ele é o quê? Ele é um órgão extremamente complexo. Isso. Ele atua como uma câmera fotográfica, só que coletando, focando e convertendo a luz em um sinal elétrico traduzido em imagens pelo cérebro. Assim também como o olho, ele se torna um órgão, apesar de ser um órgão extremamente complexo, ele se torna um órgão muito sensível à degradação. Então, quando o Rafa fala que ele passou por vários processos evolutivos, nós podemos também associar que ele nem sempre foi um olho com retina, córnea e outras estruturas, mas eles passaram por essas mudanças gradualmente e, tipo, foram se planejando porção a porção. Só que, tipo, na imagem aí à frente, que nossa amiga Helena vai colocar e vai dar zoom, ela vai... pode passar, nossa amiga Helena? Agora eu pedi para minha amiga Helena que ela passasse outra imagem e nós temos dois tipos de olhos que eles apareceram na verdade houve esse registro fóssil depois da explosão cambriana, que seria o olho composto, que a Divânia vai falar um pouquinho pra gente, né, Divânia? Isso. E o outro que seria o olho câmera. Nesse olho composto, que é o do lado esquerdo da câmera, ele apresenta o olho de uma mosca. Então, quando nós olhamos uma mosca, imaginamos uma mosca, nós imaginamos que do lado direito tem um olho e do lado esquerdo também tem um olho. Só que aquilo que nós pensamos que é um olho, na verdade, são milhares de estruturas que tem ali. Que seriam essas estruturas, não se chamariam mais de olhos, mas sim de omatídeos. Esses omatídeos, ele tem como função, digamos que, fazer tudo aquilo que o olho faz, que é focalizar a imagem, né, coletar, focalizar e fazer com que essa imagem seja, a partir dos neurônios, do cérebro e tudo mais, seja transmitido a resolução da imagem, que seria cada omatídeo, ele teria, digamos que ele se assemelharia, vamos usar uma analogia, que ele seria, digamos que cada peça de um quebra-cabeça. Então, quando se junta o quebra-cabeça, nós formamos uma imagem. E assim, seriam vários omatídeos juntos formando uma imagem de cada lado do mundo, não é isso, Rafael? Isso mesmo. Já no olho câmera, o que acontece? Como mostra aí na imagem, é o olho, o nosso, vamos supor, o do ser humano. Nós temos aí o olho praticamente completo. Ou seja, temos o globo ocular, nós temos os músculos ciliares, nós temos a córnea, nós temos o humor aquoso. Os vasos sanguíneos correndo, isso, né? A pupila, a íris, a lente, tudo aquilo que foi falado lá desde o início. E o que acontece? Nós possuímos fotorreceptores que eles são capazes de focar essa lente, focar essa luz que ela é ultrapassada até a formação perfeita da imagem, que é o que conseguimos realmente enxergar. Apesar, né, Divânia, que o olho ele não é considerado um órgão perfeito, né? Isso. Que nós vamos mostrar no próximo slide. Nessa foto, nós podemos perceber alguns passos que que passaram por evolução, que seria, que Rafa vai falar um pouco sobre cada. Então, se vocês prestarem atenção na imagem aí, que está sendo mostrada na verdade, nós temos aí a imagem A. O que mostra nessa imagem A? Mostra a região fotorreceptora sensível. Se vocês prestarem atenção, a imagem está praticamente plana. Aí na imagem B já mostra uma pequena depressão. Onde, no caso, esse foco de luz ele ia entrar por aqui e formar a imagem. Na imagem C, vocês podem prestar atenção que já está bem maior. Na imagem D também já está se fechando, que é onde aparece o quê? A retina. Na imagem E, nós temos aí o aparecimento da córnea. E na imagem F, nós temos o aparecimento da íris, ou seja, que é praticamente totalmente o fechamento desse globo ocular, onde formará a imagem. Sendo que, com mais detalhes, essa imagem desse ponto E, surge também a lente e a córnea, como o Rafa falou, ela serve no caso de proteção desse globo ocular, porque quando nós imaginamos esse globo ocular com essas mutações todinhas, nós imaginamos o quê? Uma bexiga cheia de ar, né? Fechou, tá ali. E não é. Seria tudo nosso, digamos assim, que é movido pelo meio aquoso. Então, o olho não seria diferente. O olho da parte interna e até mesmo um pouco externa, né, atrás da córnea,
ele é movido de um líquido aquoso, no caso que ele é chamado de Humor. aquoso e o humor vítreo. Se vocês forem perceber nessa imagem F, o humor vítreo ele é a parte que fica dentro do globo ocular, atrás da lente, que seria a modificação, a mutação que o olho ele passa, que seria o cristalino, né? Então, atrás do cristalino ele é o humor vítreo e depois da córnea, atrás da córnea, ele seria o humor aquoso. Sendo que quando o Rafa fala do íris, é porque o cristalino ele vai passar por uma mutação que ele vai fazer com que o íris apareça. Então, o olho, como o Rafa falou lá no início, ele é uma estrutura complexa. Então, ela passa por várias modificações. Então, o olho ele se especifica nessa imagem mesmo, vocês percebem, principalmente nessa imagem, e na próxima que ele ainda vai passar. Então, e também, se vocês prestarem atenção, vejam que já não passou da imagem A para a imagem E. Ou seja, realmente ocorreu essa evolução, lentamente, devagar, até chegar à imagem F, que seria a imagem que nós utilizamos no nosso olho, no caso do olho humano. Então, como foi pedido anteriormente que fosse apresentada outra imagem. Nessa outra imagem vocês percebem a formação, que seria assim, plana, e as células, o que é que vai acontecendo com ela? Ao decorrer do tempo elas vão se curvando até chegar no olho do humano, no caso, que hoje seria conhecido, né? isso, que seria o nosso olho hoje atual. Na próxima imagem nós vamos trazer agora dois animais que seria realmente o início da formação, da evolução do olho, e o outro que já seria o olho atual hoje, que é a planária e o gavião. Que vocês vão perceber que, tipo, de acordo com o que nós fomos falando, ele vai se enquadrando em algumas etapas. O gavião ele não vai estar na etapa mais ancestral e nem a planária vai estar numa etapa mais atual. Então vocês vão perceber já já. Se liguem. Então, aí nós temos dois exemplos fiéis para especificar as etapas em que o olho ele acabou passando conforme esses anos foram se passando. Assim, temos dois animaizinhos aí na tela, como vocês podem ver, que seria a planária e o gavião. A planária ele é um tipo ele é um animal que ele faz parte do grupo dos plateumintes. E vocês podem perceber aí que nas extremidadezinhas deles aí da cabeça, apresenta dois órgãozinhos aí que parecem um olho. Porém, ele não é o olho, o nome dessa estrutura se chama océlos, em que ele faz o papel do olho, porém ele não consegue dar uma nitidez da imagem como o gavião, por exemplo, que Rafael vai falar um pouco sobre ele. Aí o que acontece? Nas planárias, o que acontece? O océlos dela, essa estrutura dela, ela serve de direcionamento, ela vai possibilitar que ocorra o direcionamento do feixe de luz, em que vai estar o lugar que está escuro e o lugar que está claro, porque ela não tem todas aquelas estruturas que o gavião ele apresenta, por exemplo. Então, ela é um exemplo daquelas etapas anteriores ao aparecimento, por exemplo, da retina. Então, ela é um bom exemplo dessas estruturas ancestrais, que seriam células epiteliais fotossensíveis à luz. Isso mesmo. E, dando continuidade, o gavião é totalmente diferente ao olho da planária. Se vocês prestarem atenção, que por sinal ele tem um olho lindo, e esse animal ele tem cerca de 1 milhão de células fotorreceptoras. Prestem atenção só se essa imagem que ele vê não chega a ser tão nítida, perfeitamente. É tanto que quando o gavião está lá voando, ele consegue visualizar um animal, a sua presa lá embaixo, bem pequenininha, que eu quero dizer assim, o animal lá embaixo está bem pequenininho, mas para ele a imagem está formada nitidamente, porque, ou seja, o feixe de luz que chega ao olho dele chega com maior clareza, por ele possuir Tantas células sensíveis, fotossensíveis, né? Essas células todas. Então, assim, ele terá uma boa resolução da imagem lá embaixo, por mais que esteja a uma maior distância, não é isso? Isso, ele é o cara. Isso. Então, como o Rafa falou que o olho não é perfeito, eu mesma sou um exemplo que meu olho não é perfeito. Eu uso esse óculos basiquinho aqui para ajudar a enxergar. E algumas patologias estão associadas a esse fato de você não conseguir enxergar coisa do tipo. Isso. Que no meu caso, eu tenho um pouco de miopia. Mas não somente a miopia, ela está relacionada a algumas patologias referentes ao olho.
ao glaucoma, que está relacionado não somente à questão do olho, mas sim aos nervos, né? Isso, a pressão do olho. Que ele, no caso, envolve o globo ocular. Assim como astigmatismo, catarata. Então, são várias patologias que envolvem o olho. Por essa questão, ele não é considerado um órgão perfeito. Perfeito. Nós temos também de curiosidade a respeito de o ser humano ele poder observar em torno de 3 cores diferentes. Isso. E que uma borboleta linda, perfeita, ela consegue observar, distinguir, na verdade, 16 cores, tonalidades. Ou seja, ela é tão... Além de linda, consegue enxergar até o transparente, digamos Isso, assim, das imagens. Porque ela consegue enxergar 16 tons diferentes. Isso. Então, gente, espero que nós tenhamos conseguido, conseguir tirar alguma dúvida de vocês, ajudar vocês de alguma forma. Então, nos despeçamos por aqui. Se vocês curtiram esse vídeo, dá um like e que nós nos encontramos em um próximo vídeo aí à frente. Tchau, viu? tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Então, pessoal, para encerrar a nossa videoaula, eu trago para vocês algumas curiosidades da visão de alguns animais. Ao contrário do que poderíamos imaginar, até animais menos complexos, como vermes e protozoários, possuem olhos. À medida em que esses seres foram evoluindo, esse órgão fundamental se desenvolveu de forma surpreendente, deixando clara sua importância para a alimentação, reprodução e defesa das espécies. Os olhos das mariposas são especializados para captar até os incipientes resquícios de luminosidade, o que permite se alimentar de néctar mesmo no escuro da noite. Já os olhos da águia americana, eles têm 2,5 vezes mais capacidade de resolução do que o olho humano. É incrível, não é? E isso ajuda a identificar as presas lá do alto, como a Edivânia explicou para vocês anteriormente. Os olhos dos gatos, eles são mais sensíveis à baixa luminosidade. E eles têm pupilas estreitas, como vocês podem perceber na imagem. Essas pupilas se dilatam muito no escuro. Isso permite caçar presas no escuro. Por outro lado, eles não são muito bons em identificar cores e também não enxergam as cores verde e vermelho. Interessante, não é? Isso eu sei que vocês não sabiam. Os maiores olhos da natureza são das lulas gigantes. Já foram identificados olhos com mais de 30 centímetros de diâmetro, pessoal, o que certamente facilita a captação de luminosidade nas presas do oceano. Cara, muito incrível, né, os animais? Então é isso, pessoal. A nossa videoaula foi essa. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostou, dá uma valorizada no nosso canal, dá um joinha lá, que a gente agradece bastante, tá bom? Se não gostou, dá um dislike que não tem problema. A gente vai melhorar na próxima, tá beleza? Então, pessoal, muito obrigada pela participação.